Olá, alunos, tudo bem? Eu me chamo professor Rafael e nós vamos trabalhar a disciplina de Educação Física. Sim, essa disciplina que nos ensina através do movimento. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da modalidade de atletismo. Você já ouviu falar a respeito da modalidade de atletismo? Venha comigo, vamos conhecer um pouquinho mais. Então, nós vamos abordar com vocês, tá? Nesse primeiro momento, o histórico da modalidade de atletismo, como foi que ele surgiu até chegar aos dias atuais. É importante a gente conhecer esse processo histórico para que a gente possa perceber como foi a evolução dessa modalidade até as nossas práticas nos dias atuais. Então, o que eu posso acrescentar para vocês dentro desse histórico? Nós podemos ver aqui uma imagem, tá? Onde ela vai nos referendar aos nossos antepassados. Vocês podem observar essa imagem, nós temos alguns predadores, tá? Nós temos alguns aqui caçadores. Então, o atletismo, ele inicia desse ponto de partida, tá? Como, professor? A população precisava sobreviver. E para ela sobreviver, ela precisava ir à busca do alimento, tá? E naquele primeiro momento, né, os nossos antepassados, era essa forma que eles conseguiam capturar os alimentos para a sua sobrevivência. Às vezes, além de capturar os alimentos, eles também precisavam se livrar dos grandes predadores. Então, a partir daí foram surgindo os primeiros movimentos de caminhar, os primeiros movimentos de lançar, os primeiros movimentos de correr, tá? Então o atletismo ele surge daí, da necessidade do homem de sobreviver. E aí nós temos os primeiros traços a partir dessa imagem do histórico aqui do atletismo. Como a gente pode observar na imagem, nós temos um grande predador, nós temos também o homem utilizando de alguns artifícios para que se possam capturar determinados alimentos. E aí, nós temos aqui também uma contextualização nesse momento para vocês, em que nos fala assim, a história do atletismo, ela acompanha o homem desde os nossos tempos ancestrais, como a gente acabou de ver na imagem anterior, tá? E aí, pessoal, essa prática primitiva, ela ajudou a luta pela fuga dos predadores, na busca ali dos alimentos, como a gente pôde mostrar para vocês na imagem anterior. E aí eu tenho uma questão interessante, que é onde vai surgir o ato de correr, o ato de saltar obstáculos, o ato de lançar objetos, como eu coloquei para vocês, tá? Na captura da necessidade de capturar os objetos, os alimentos para a sua sobrevivência. Então, o histórico do atletismo ele surge desses nossos laços primitivos. E aí eu tenho essas práticas, elas vão se aperfeiçoando, tá? O ato de correr ele começa a se aperfeiçoar, o ato de lançar ele começa a se aperfeiçoar. E a partir daí eu tenho um aprimoramento dessas técnicas. E com isso surgem os Jogos Olímpicos, tá? Ah, professor, início, sobrevivência, tá? Implementação de movimentos, aprimoramento desses movimentos, e aí nós chegamos aos Jogos Olímpicos, onde esses movimentos eles começam a se tornar competitivos, tá? E a partir daí, a modalidade de atletismo ela começa a ter um crescimento em diversos países. E aí nós temos o atletismo ele se tornando a principal modalidade dos eventos dos Jogos Olímpicos, tá? Ainda nós podemos referendar aqui para vocês a respeito dessas modalidades é que o atletismo ele é a principal modalidade dos Jogos. E aí eu posso colocar para vocês uma seguinte situação. Os Jogos Olímpicos, ele pode até acontecer com o atletismo, apenas com eles, mas ele nunca vai acontecer os Jogos Olímpicos sem a modalidade de atletismo. Por quê, professor?
porque a modalidade de atletismo ela foi que deu origem a esses Jogos. Correto? Então, o que a gente pode concluir? Que os Jogos Olímpicos ele tem a modalidade de atletismo como uma das principais modalidades existentes até os dias atuais. O atletismo ele faz parte desde as primeiras edições dos Jogos Olímpicos até as últimas edições que nós temos até então nos dias atuais. Vamos observar agora como foi que aconteceu essa evolução, como foi que se viu, como foi que esses passos eles foram surgindo, se aperfeiçoando até chegar aos dias atuais. Então, temos aqui nessa imagem as primeiras edições dos Jogos Olímpicos. Olha aí, observam aí vocês como era a nossa pista de atletismo. Ela não era completamente oval, tá? A gente pega aqui alguns traços, algumas imagens aqui desde da Grécia Antiga que pode nos mostrar o início aí dessa modalidade, tá? Como vocês podem observar também, nós temos aqui algumas situações que podem estar colocando dentro da modalidade de atletismo, não só como corridas, tá? Como a gente pode ver também aqui dentro dessa imagem, algumas situações onde possa se desenvolver saltos, onde possa se desenvolver arremessos, e aí, assim como a gente observou também no início da era primitiva, tá? Também tenho aqui os primeiros traços das corridas no atletismo, assim como era colocado ali pelos nossos antepassados, até a entrada, a chegada dos dias atuais. A gente vai perceber uma evolução, tá? Como a gente pode observar agora, por exemplo, olha só o quanto está diferente, tá? Os implementos da modalidade de atletismo. Olha só como a gente observava nos dias dos nossos antepassados. Olha como a gente observa os centros de treinamentos, desenvolvimento do atletismo agora nos dias atuais. E aí, nós temos também o aperfeiçoamento dessa técnica chegando também nas provas de atletismo. E aí, especificamente, a gente vai abordar com vocês aqui a corrida. Nós temos aqui a evolução, o desenvolvimento desses aspectos técnicos da corrida que a gente pode colocar para vocês aqui, como se definir para vocês aqui dentro dessas perspectivas colocadas aqui nesse momento. Falando de corridas, tá? Um aprimoramento daquelas primeiras técnicas que nós recebemos ali dos nossos antepassados, nós temos uma evolução dessas corridas, nós ganhamos divisões, tá? E vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas nesse exato momento. Como, por exemplo, quando a gente fala de corridas, a gente às vezes não tem uma noção de qual seja a diferença entre uma e outra, mas a gente vai abordar esse conhecimento com vocês a partir desse momento. Então, pessoal, nós temos algumas classificações das corridas, como por exemplo, nós temos as corridas rasas, nós temos as corridas de meio fundo, e nós também temos as corridas de fundo. O que diferencia cada uma delas? Primeiro ponto, pessoal, que vai diferenciar essas classificações das corridas são a sua distância. Como, por exemplo, posso classificar as corridas rasas como corridas de 100 metros, corridas de 200 metros, corrida de 400 metros, tá? Se eu pudesse colocar para vocês uma outra forma de definir essas corridas, seria pela capacidade de explosão, tá? Então, essas corridas rasas é aquelas corridas que eu vou utilizar todo o meu esforço ao máximo dentro daqui dessas de 100, 200 e 400 metros. Outra característica importante, essas corridas rasas, elas são praticadas dentro do circuito do atletismo, dentro da pista. Cada atleta vai percorrer essa determinada distância dentro da subarraia, já que a gente vai observar uma foto de como acontece isso, ok? E aí a gente vem para as classificações das corridas de meio fundo. Ah, professor, então se o senhor falou
que as corridas de curta distância, né, que são as corridas rasas, elas têm uma distância bem curta, né, eu tenho a utilização do meu esforço físico ali, então as corridas de meio fundo, elas vão ter um pouquinho maior, tá? Elas vão ser as corridas de 800 e 1.500 metros. O atleta que compete, né, ou o aluno que compete essa distância aí no atletismo, ele não consegue desenvolver todo esse percurso de 800 e 1.500 metros com a sua capacidade máxima de explosão, tá certo? Então ele tem que se resguardar um pouquinho durante esse percurso para que ele possa permanecer do início ao fim desse trajeto de 800 e 1.500 metros com aquela mesma constância, tá? Ele não utiliza de todo o seu esforço. E uma outra característica das provas, pessoal, de meio fundo, é que elas não são totalmente balizadas. Os atletas eles não precisam percorrer essa prova dentro de uma raia até terminar todo o seu percurso. Beleza? E aí a gente vai mostrar também fotos para vocês que possam caracterizar essas situações das provas de meio fundo. E aí vem comigo agora. Agora, pessoal, nós temos as provas de fundo. Professor, as provas de fundo elas são as mais longas, tá? Inclusive, olha aí uma questão interessante. Essas provas de fundo, pessoal, elas são bem conhecidas na nossa cidade, isso mesmo, em Imperatriz. Elas são bem disputadas, elas têm uma adesão muito grande da população. E aí a distância? Vem comigo, vem conhecer aqui, ó, as distâncias aí das provas de fundo. Nós temos as provas de 5.000 metros, tá? Nós temos as provas de 10.000 metros e nós temos também uma prova interessante, que também é uma característica de uma prova de fundo. 42.195 metros, que a gente chama de maratona no meio olímpico. Tá certo, pessoal? Característica importante dessas provas de meio fundo. Elas não necessariamente, tá? Elas não são desenvolvidas em pistas. Elas podem ser realizadas em ambientes abertos, tá? Em ruas, em avenidas, tá? Elas podem terminar dentro de pistas de atletismo, mas não necessariamente elas devem ser realizadas exaustivamente ali dentro daquele circuito ali de atletismo ali de uma pista, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho, vamos ver fotos, vamos ver como na prática essas corridas elas acontecem. Então, como a gente pode observar, lembra das corridas rasas que eu falei para vocês? Olha aqui, ó, cada atleta ele está competindo dentro de sua raia, tá? Lembra das distâncias das provas as provas rasas? 100, 200 e 400 metros? Pois é, os nossos atletas eles não podem sair de sua determinada raia. Se eles saírem dessa determinada raia, a sua prova está desclassificada, tá? E aí, como uma das características que eu coloquei para vocês. Agora vem comigo, olha aqui a diferença que a gente observa já para as provas de meio fundo. Olha aí, observa, nas provas de meio fundo, pessoal, eles também estão participando dentro do circuito, dentro da pista de atletismo. Dá para observar aqui, ó. Olha aí, ó, eles estão praticando ali dentro mas tem uma diferença das provas rasas. Eles não estão utilizando uma única raia. Observe que está um atleta aqui atrás do outro, eles estão utilizando aí nesse exato momento a mesma raia para completar o seu circuito ali de 800 e 1.500 metros. Essa é a nossa principal diferença, tá? Das provas rasas para as provas de meio fundo. Os atletas eles utilizam ali, depois de determinada distância, apenas ele uma raia, tá? Para que ele possa completar ali todo o seu percurso. Beleza? Provas rasas, professor. Provas rasas, cada atleta participa aí dentro de sua única raia. Saiu, está desclassificado. Provas de meio fundo, os atletas podem participar dentro de uma mesma raia, certo? E aí nós viemos agora para as provas de fundo. Geralmente, pessoal, as provas de fundo, elas têm a utilização de mais atletas, tá? Elas são incluindo mais atletas, como por exemplo, tipo, observar aqui nessa imagem, nós temos diversos atletas, tá? Aqui é uma imagem de uma maratona, mas como eu coloquei para vocês, aqui na nossa cidade de Imperatriz nós temos também muitas provas de fundo,
tá? Aonde a gente corre 5.000 metros, 10.000 metros, tá? E aí o que acontece? Nós temos uma quantidade maior de participantes. Por exemplo, olha aí, ó, provas rasas. Opa, eu tenho uma definição de quantidade de atletas aqui, 1 por raia, certo? Então, se eu tenho 8 raias na pista de atletismo, então só vou poder ter 8 atletas em cada prova, beleza? Em cada série, vamos dizer assim. Na prova de meio fundo eu também tenho essa limitação de quantidade de participantes. Já na prova de fundo não, eu tenho mais atletas, tá? Por quê, professor? Porque eles têm uma distância maior para se movimentar durante o percurso em que eles vão realizar, tá certo? Então, pessoal, hoje nós abordamos com vocês um conteúdo inicial a respeito da modalidade de atletismo. Nós vimos como essa modalidade surgiu. A gente observou que nós temos traços que vieram lá dos nossos ancestrais, que foram se desenvolvendo, foram se aprimorando, veio a entrada dos Jogos Olímpicos, tá? Foram se aperfeiçoando, criaram umas diferentes tipos de corrida, nós criamos classificações para cada tipo de corrida e essa foi a nossa abordagem inicial sobre a modalidade. Espero que vocês tenham gostado, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fala galera, tudo bem? Agora vamos conhecer na prática um pouquinho da nossa modalidade de atletismo. Nós vimos na nossa aula anterior um pouquinho sobre o histórico, como foi que esse atletismo surgiu. A gente viu através das necessidades do ser humano de andar, de correr, de saltar. E hoje nós vamos trazer para vocês um pouquinho da prática, tá? Que vocês possam conhecer realmente, de fato, aqui como se desenvolve o atletismo. E aí, tá preparado para vivenciar um pouquinho do atletismo aí na sua casa? Então vem comigo, vamos alongar, vamos fazer um aquecimento e posterior algumas atividades do atletismo. Vem comigo. Pessoal, vamos iniciar o nosso alongamento. Todo mundo preparado aí, galera? Todo mundo preparado para o alongamento? Então vamos lá, ó. Uniu as pernas lá em cima. Isso, na ponta do pé agora. Certo. Segura na ponta do pé, vamos lá. Segurou. Isso, baixou. Agora, ó. Isso, subindo e descendo na ponta do pé. Muito bem, vamos lá. Isso. Aí, beleza. Isso, abrir um pouquinho a perna. Isso, vamos lá, ó. Braço lá em cima. Caiu agora, segura. Muito bem. Braço em cima, caiu. Certo. Beleza, vamos puxar um pouquinho a perna agora? Vamos puxar a perna agora? Vamos lá, ó. Ponta do pé, vamos puxar na ponta do pé. Isso, mantém o equilíbrio. Ótimo. Isso. Vamos a outra perna, vamos lá, outro lado. Puxou. Certo. Muito bem. Isso. Mais uma vez. Puxou. Isso. Outro lado. Certo. Agora vamos alongar em movimento. Como é que faz isso, professor? 1, 2, vamos puxar, vamos lá. 3, 4, puxa na ponta aqui, ó. Vamos lá, ó, ponta do pé. Isso, puxou aí na ponta do pé. Aí, ótimo, muito bem. Agora eu quero ver a ponta do pé de vocês aqui apontada para cima. Isso, vamos lá, ó. Mão na ponta do pé. Beleza. Ó o outro lado, ó. Mão na ponta do pé. Isso, vamos alongar em movimento agora. Olha aí, ó. 1. Bora. 2. Vamos. 3. Vamos. 4. Vai. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Beleza, galera, show de bola. Agora atenção, depois do nosso alongamento,
a gente vai fazer agora o nosso aquecimento, tá bom? E como bom aquecimento para o atletismo que nós estamos trabalhando, nós vamos iniciar com uma corrida leve, beleza? Pode iniciar uma corrida leve, vamos lá, bem lento para a gente iniciar o nosso aquecimento, vai lá, acompanha o grupo, isso. Beleza, nosso aquecimento de maneira bem leve. Muito bem, galera, ó, show de bola, tô gostando, isso aí. Excelente, galera, excelente nosso aquecimento, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Mais uma voltinha para a gente terminar de aquecer. Isso. Excelente aí, ó. Muito bem, vai parando nos locais de vocês. Isso, pode ir parando nos locais de vocês. Então, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês como acontecem as partidas das provas rasas no atletismo. Geralmente são as provas de 100 metros, 200 metros e 400 metros, aonde elas apresentam partidas baixas, tá certo? Aonde, nesse exato momento, vocês vão observar como acontece. Em suas marcas. Quando eu falo em suas marcas, as alunas elas colocam a mão próximo da linha de início. Observem também que o joelho ele está colado ao chão. Quando eu dou o comando prontos, levanta o joelho, certo? E aí elas vão esperar o tiro inicial de saída. Em suas marcas. Prontos. Boa, beleza. Tem mais duas meninas aí agora. Isso, joelho no chão, mão atrás da linha branca, a mão. Isso, prontos. Aí, boa. Vamos dois, vamos dois, vamos dois.